Sabe aquela sensação de estar no topo do mundo e, de repente, tudo desabar? Agora imagina isso acontecendo num corredor de hospital, enquanto você carrega uma vida dentro de você. O que vou te contar agora não é só uma história de traição. É sobre como uma mulher comum enfrentou um império bilionário e provou que a verdade sempre vence, não importa quanto dinheiro tentem jogar por cima dela. Olha só, Manhattan. Cidade dos sonhos, né? Mas também é a cidade onde os pesadelos se vestem de Dior e andam de salto alto. E foi exatamente lá, no Hospital Lenox Hill, que a vida de Lily Carter mudou para sempre. Ela estava ali, 7 meses de gravidez, sentada naquele corredor branco e frio, esperando seu ultrassom de rotina. Sabe aquele momento em que você só quer ver se está tudo bem com seu bebê? Pois é. Mas a paz nunca dura muito quando você se casa com uma família que acha que dinheiro compra tudo, inclusive o direito de destruir vidas. Aí apareceram elas. Victoria Hale, a irmã do marido de Lily, aquela mulher de Wall Street que pensava que o mundo girava em torno dela. E do lado dela, Sloan Reed, a amante do Brandon, isso mesmo que você ouviu. A amante. As duas chegaram como se estivessem desfilando numa festa de gala, não num hospital. Victoria com aquele casaco Dior caríssimo, Sloan com aquele batom vermelho cheio de arrogância. E sabe o que é pior? Elas vieram com um único objetivo, humilhar. Victoria começou a falar, aquela voz cortante, cheia de veneno. Lily tentou se afastar, mas estava encurralada. As costas dela encostaram na parede fria. O coração disparou. E aí Sloan empurrou ela de leve, tipo brincando com a fragilidade dela. Lily perdeu o equilíbrio. E quando ela estava quase caindo, Victoria fez o impensável. Ela chutou o tornozelo de Lily. Um chute deliberado, cruel, calculado. Lily caiu. Dor explodiu na barriga dela. Ela gritou, a mão agarrando a barriga, tentando proteger o bebê. Por um segundo, tudo ficou embaçado. As luzes do teto, o eco do grito dela, o suspiro abafado de uma enfermeira na recepção. Victoria e Sloan ficaram ali paradas, congeladas por um segundo. Aí Victoria sussurrou. Ela tropeçou. Mentira descarada. Mas sabe quem apareceu naquele momento? Tom Carter, o pai de Lily. Ex-bombeiro, aquele homem de cabelo grisalho e olhos cheios de determinação. Ele viu a filha dele no chão, viu o sangue, e entendeu tudo. Pegou o celular com as mãos tremendo e ligou. 911, emergência. Minha filha foi atacada. Ela está grávida. Naquele momento, tudo mudou, porque aquele telefonema não foi só um pedido de ajuda. Foi o início de uma guerra que nenhum império de bilhões conseguiria esconder. Agora, você deve estar pensando, cara, isso realmente aconteceu? E eu te digo, acontece todo dia. Gente poderosa achando que pode fazer o que quiser com quem tem menos dinheiro. Mas essa história aqui, essa tem um final diferente. A maca levou Lily correndo pro pronto-socorro. Tom seguiu atrás, lágrimas escorrendo pelo rosto. As luzes vermelhas da ambulância refletiam no vidro das portas, como se a própria justiça estivesse chegando. E enquanto Victoria e Sloan tentavam fugir daquele corredor, uma coisa ficou clara, esse foi só o começo. Porque quando você mexe com alguém que não tem mais nada a perder, você acorda uma força que nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar. Vamos lá, porque essa história tá só começando a esquentar. O pronto-socorro era puro caos. Barulho de monitor, gente correndo, maca sendo empurrada. Mas dentro do quartinho onde Lily estava, tudo parecia abafado, como se o mundo tivesse ficado mudo. Ela estava deitada, pálida, tremendo, a mão grudada na barriga. O médico, um cara de olhar gentil, falou baixinho, seu bebê tá bem por enquanto, mas você precisa ficar em observação. Nada de estresse. Nada de estresse. Como assim? A mulher quase perdeu o filho por causa de 2 psicopatas e o médico mandando ela ficar de boa. Mas Lily concordou, porque no fundo ela só queria saber se o bebê ia sobreviver. Tom sentou do lado dela, segurando a mão dela com força. Ele estava revoltado. Elas estão dizendo que foi acidente. Acidente? Eu vi ela te chutar, Lily. Mas Lily não queria mais briga. Ela só queria paz. E aí a porta se abriu. Brandon entrou. Terno perfeito, Rolex brilhando, cheiro de perfume caro. Ele suspirou, daquele jeito dramático. Lily, vim assim que soube. O que aconteceu? Tom levantou na hora. Você me diz, rapaz. Sua irmã e sua amante acabaram de atacar minha filha. Brandon ficou tenso. Ele virou para Lily e falou com aquela cara de coitado. Amor, você conhece a Victoria. Ela não faria isso. As emoções devem ter ficado alteradas. Mas chamar a polícia? Você sabe o estrago que isso pode causar para a família?
Família. Ele falou família como se Lily e o bebê não fossem parte dela. Tom explodiu. Estrago? Sua mulher quase perdeu seu filho. Mas Brandon ignorou ele e se abaixou perto da cama. Eu vou resolver isso. Só não piora a situação abrindo processo. A gente resolve em família. Família. De novo essa palavra. Mas enquanto ele falava, o celular dele acendeu com uma mensagem de Sloan. Ela não vai falar nada, né? O coração de Lily se partiu de novo. Ela percebeu que para ele, ela nunca foi prioridade. Ela era só um problema a ser resolvido. Enquanto isso, do lado de fora, a enfermeira Helena Park ficou perto da porta, fingindo conferir uns papéis. Mas ela tinha visto tudo no corredor. As mãos dela tremiam. Quando Brandon saiu para atender uma ligação, Tom se virou para ela. Você viu, não viu? Helena hesitou, mas assentiu. Sim, senhor. E vou garantir que isso conste no relatório. Enquanto isso, Brandon estava no corredor sussurrando furioso no telefone. Victoria, você não pode falar com ninguém. Diz para Sloan ficar quieta. Nada de polícia, nada de imprensa. De dentro do quarto, Lily escutava cada palavra. E naquele momento, algo dentro dela mudou. Ela não ia mais ser a esposa quietinha que aceita tudo. Não mais. 2 guardas de segurança do hospital entraram. Senhora, nós já pegamos os depoimentos iniciais. A polícia vai chegar logo para fazer o registro oficial. Brandon congelou. Espera. Quem chamou eles? Tom deu aquele sorriso amargo. Eu chamei. Brandon perdeu a pose. Você cometeu um erro. Tom cruzou os braços. Não. Eu fiz a coisa certa. Ninguém machuca minha filha e sai impune. Lily virou a cabeça para a janela. Manhattan brilhava lá fora, indiferente à dor dela. Uma lágrima escorreu, mas dessa vez não era de tristeza. Era de determinação, porque ali, naquele quarto frio de hospital, cercada de traição e mentiras, nasceu uma nova Lily, uma que não ia mais se calar. Agora, deixa eu te contar uma parada. Você já passou por aquele momento em que percebe que a pessoa que você amava nunca te amou de verdade. É tipo acordar de um sonho e perceber que você estava vivendo um pesadelo. Foi isso que Lily sentiu. E foi aí que a história dela deixou de ser sobre sobrevivência e virou sobre luta. No dia seguinte, a chuva tinha parado, mas Manhattan ainda estava molhada, aquele brilho meio melancólico no asfalto. Lily estava sentada na cama do hospital quando bateram na porta. Entrou uma mulher de terno cinza escuro, olhar firme mas gentil, carregando uma pasta de couro. Senhora Carter. Sou Maya Brooks. O Ethan me mandou. Ethan Ward, o chefe de Lily, CEO da Ward Foundation, aquela ONG que ajudava famílias carentes. Ele era conhecido em Nova York como um cara íntegro, poderoso mas humilde, e ele tinha decidido ajudar Lily. Maya se aproximou e começou a explicar. Eu revisei o relatório policial inicial. As imagens do corredor do hospital foram oficialmente preservadas por ordem judicial. Ninguém pode apagar isso sem cometer um crime federal. Tom acordou na poltrona, esfregando os olhos. Graças a Deus, porque eu não confio nessa gente nem para guardar uma moeda. Maya concordou, o senhor tá certo. O time jurídico da Victoria já tentou pressionar a administração do hospital ontem à noite, dizendo que foi mal entendido de família. Mas a ordem de preservação tinha sido assinada 1 hora antes. Lily arregalou os olhos. Então eles realmente tentaram encobrir. Maya respondeu com naturalidade. Sempre tentam. É assim que os ricos se protegem. Mas cometeram um erro. Dessa vez tinha testemunhas. E temos o depoimento escrito da enfermeira Helena Park. Lily olhou para as próprias mãos. E agora? Maya se inclinou, mudando o tom de voz. Agora a gente parte pro ataque. Passo 1. Medida protetiva contra Brandon, Victoria e Sloan. Passo 2. Processo criminal por agressão à gestante. Passo 3. Ação civil por danos emocionais e físicos. Tom levantou a sobrancelha. Você consegue fazer tudo isso. Maya deu um sorriso discreto. Não é meu primeiro caso contra bilionário. O silêncio tomou conta do quarto. O peso das palavras dela caiu como uma bomba. Isso era real agora. Não tinha mais volta. Lily hesitou. Brandon vai revidar. Ele vai tentar me destruir. Maya concordou. Claro que vai. Por isso precisamos estar 3 passos à frente. E felizmente, seu acordo pré-nupcial nos dá vantagem. Meu acordo pré-nupcial? Lily piscou, confusa. Maya virou algumas páginas. Sim, você assinou antes do casamento. Tem uma cláusula sobre infidelidade e abuso. Se comprovado, Brandon perde a parte dele dos bens conjugais e os direitos sobre a herança do fundo fiduciário Hale. Quem redigiu esse contrato não imaginou que você fosse ler com atenção. Tom assoviou baixinho.
Justiça poética, hein? Lily começou a chorar. Eu nem sabia dessa parte. Maya sorriu de leve. Por isso você me contratou. Ela fechou a pasta com um estalo firme. Agora, tem mais uma coisa. A imprensa tá de olho nessa história. O Ethan tá cuidando da comunicação. Mas se algum repórter te abordar, não fala nada. Deixa a verdade sair pelos canais certos. Lily assentiu devagar. Entendido. Maya se levantou, alisando o blazer. Descansa hoje. Amanhã eu trago os documentos do tribunal para você assinar. E Lily? Ela suavizou o olhar. Você não é só uma vítima. Você tá prestes a se tornar a mulher que provou que nenhuma quantidade de dinheiro enterra a verdade. Quando Maya saiu, o sol da manhã começou a entrar pelas persianas, criando faixas de luz na cama de Lily. Tom apertou a mão da filha. Tá ouvindo, filha? Você vai vencer isso. Lily sorriu fraco, sussurrando. Pelo meu bebê, eu preciso. E em algum lugar do outro lado da cidade, numa torre de vidro na Park Avenue, o celular de Brandon apitou com uma nova manchete. Um nome brilhava em negrito. Advogada Maya Brooks enfrenta a família Hale. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tá por baixo, todo mundo acha que você vai desistir. Mas aí aparece aquela pessoa que acredita em você quando nem você mesma acredita. Pro Lily foi o Ethan e a Maya. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Alguém que diga, eu tô aqui. Você não tá sozinha. 2 dias depois, o caos começou devagar. Não com advogados gritando, mas com sussurros e manchetes. Manhattan acordou com notícias piscando em cada tela digital pela Park Avenue. Esposa grávida de herdeiro empresarial agredida em corredor de hospital. Família nega acusações. O nome Hale, que era intocável, de repente estava sob fogo cruzado. E sabe o que é engraçado? A verdade se espalha mais rápido que qualquer equipe de relações públicas consegue conter. Dentro do escritório dele na Ward Foundation, Ethan olhava para o MacBook, rolando os feeds de notícia. A história de Lily estava explodindo. Ele ligou para Maya. A tempestade chegou. A voz dela veio nítida. Ótimo. Vamos garantir que ela não afogue a Lily. Enquanto isso, no quarto do hospital, Lily assistia às notícias com medo e incredulidade. O rosto dela não aparecia, só imagens borradas do hospital e uma citação do relatório policial. Testemunha confirma contato físico. Ela virou pro pai. Eles estão realmente falando de mim. Tom assentiu devagar. Você não é mais invisível, filha. Aí o celular dela vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem apareceu, para com isso antes que seja tarde demais. Sem nome, mas ela não precisava. Conhecia aquele tom. Victoria. O estômago dela apertou. Quando Maya chegou naquela tarde, Lily mostrou a mensagem. Maya leu, franzindo a testa. Tática clássica de intimidação. Vou adicionar isso ao nosso arquivo. Cada mensagem agora conta como assédio, já que a medida protetiva tá pendente. Lily ficou inquieta. Eles só vão negar. Maya respondeu. Claro, mas negação não para evidência. Enquanto isso, num café no centro da cidade, Ethan se encontrou com uma jornalista do New York Ledger. Ele conhecia ela há anos, uma mulher que tinha exposto mais de um escândalo corporativo. Extraoficialmente, Ethan falou com cuidado. Posso confirmar que as imagens são reais e protegidas por ordem judicial. Não posso compartilhar, mas posso dizer que a vítima está sob cuidados médicos e cooperando plenamente. A jornalista se inclinou, e os agressores? Ethan tomou um gole do café. Digamos que os advogados deles estão bem ocupados. Ao meio-dia, o Twitter estava pegando fogo. Hashtags como Justiça para Lily e Proteja os Não-Nascidos estavam nos trending topics. A simpatia pública virou completamente a favor de Lily. Pela primeira vez, o império da família Hay se sentiu vulnerável. Não pelo mercado de ações, mas pelas pessoas. Na sede da Hale Industries, Victoria jogou o celular na mesa. Eles estão me transformando numa vilã. A gente tem que fazer um comunicado. Brandon estava exausto, olheiras profundas, nenhum comunicado. Isso só vai alimentar eles. Deixa eu falar com a Lily. Ela vai me ouvir. Sloan, relaxando numa poltrona com um sorriso convencido, disse, você acha que ela vai te ouvir depois do que a gente fez? Acorda, Brandon. Ela tem advogados agora. Victoria explodiu, por sua causa. Sloan deu de ombros, por sua causa, ela retrucou. A briga foi interrompida pelo celular de Brandon vibrando de novo. Ele olhou para baixo e viu a manchete, fonte anônima, família Hale tentou deletar imagens do hospital. O rosto dele ficou branco. Quem vazou isso? A voz de Victoria tremeu. Eles estão jogando xadrez, Brandon. E a gente é o peão. De volta no hospital, Ethan chegou quando Maya estava terminando a visita.
Ele trouxe uma sacolinha, um cobertor de lavanda da Tiffany bordado com iniciais minúsculas, E, L. Lily sorriu fraco. Você não precisava, Ethan disse suavemente. Eu quis. Algo para te lembrar pelo que a gente tá lutando. Ela traçou as iniciais com os dedos, lágrimas enchendo os olhos. Tudo parece uma guerra. Ele respondeu, é sim, mas nem toda guerra é travada com armas. Algumas são travadas com verdade e paciência. Naquela noite, Lily não conseguiu dormir. As luzes da cidade entravam pelas persianas, pintando linhas douradas no chão. Ela olhou para o cobertor da Tiffany e sussurrou pro filho, a gente vai vencer isso por você. Do outro lado da cidade, num penthouse cheio de silêncio e vidro quebrado, Victoria Hale rolava os postes virais, a respiração irregular. Ela tinha construído a vida inteira no controle, dinheiro, poder, reputação. Mas nada disso conseguia parar o que estava vindo. Porque uma vez que o mundo começa a assistir, até os poderosos não conseguem esconder seus pecados. Olha, tem uma hora na vida em que você percebe que correr não adianta mais. A verdade te alcança. E quanto mais você tenta fugir, mais rápido ela chega. Isso estava acontecendo com os Hale. E o pior, eles mesmos cavaram a própria cova. Os lustres do Plaza Hotel brilhavam como estrelas capturadas, a luz dourada caindo sobre uma sala cheia da elite de Manhattan. Taças de cristal tilintavam, violinos tocavam suavemente, e as conversas uniam sobre ações, caridade e fofoca. Era para ser uma noite calma, um jantar de negócios para reparar a reputação da família Hale. Mas por baixo daquele mármore polido e perfume caro, a tensão cortava como vidro. Brandon Hale ajustou os botões de punho, forçando um sorriso enquanto cumprimentava investidores e velhos amigos. Bom te ver, Roger. Sim, só um mal-entendido. A mídia sempre exagera. Ele apertava mãos enquanto o suor brilhava no pescoço dele. Do outro lado da mesa, Victoria Hale era uma tempestade se escondendo atrás de um sorriso. O colar de diamantes dela brilhava sob a luz, mas os olhos estavam gelados. Ela se inclinou para o irmão e sussurrou, sorri, Brandon. Se as pessoas sentirem medo, vão cheirar sangue. Brandon cerrou os dentes. A única coisa que vão cheirar é escândalo se você não calar a boca. Sloan Reed chegou na moda dela, atrasada, vestida num vestido prateado decotado. Os fotógrafos lá fora já tinham capturado ela entrando, garantindo que a foto dela estaria em todos os sites de fofoca até de manhã. Desculpa o atraso, ela ronronou, deslizando para a cadeira. O trânsito estava mortal. Victoria fuzilou ela com o olhar, você nem deveria estar aqui. Sloan serviu champanhe para si mesma. Ah, relaxa. Quanto mais a gente agir normal, mais rápido isso morre. Mas quando ela levantou a taça, um homem de terno preto entrou no salão. Os olhos dele escanearam a multidão até pousar em Victoria, então ele caminhou direto para ela. O homem entregou um envelope lacrado. Sr. Hale, você foi notificada, ele disse baixinho. Todas as cabeças na mesa viraram. O envelope estava marcado Suprema Corte de Nova York. A sala inteira pareceu congelar. Brandon ficou pálido. Que diabos é isso? Victoria rasgou o envelope com dedos trêmulos. Os olhos dela correram pelas páginas. Então ela bateu a pasta na mesa. Medida protetiva, ela chiou. Registrada por Lily Carter. Sloan riu nervosa. Você tá brincando. Victoria explodiu. Ela tá jogando sujo. Brandon exalou pesado. Não é sujo, é inteligente. Enquanto isso, num canto do salão, Maya Brooks e Ethan Ward assistiam a cena inteira se desenrolar. O terno de Ethan se misturava perfeitamente com a multidão. Ele parecia só mais um investidor, mas o olhar dele era afiado, focado. Maya sussurrou, entrega confirmada. As câmeras de segurança do Plaza estão documentando tudo. Ethan acenou, bom, público e legal no movimento só. Isso vai estar em todas as manchetes financeiras até amanhã. Na mesa principal, a raiva de Victoria ferveu. Ela levantou de repente, a cadeira raspando no mármore. Eu não vou aceitar essa humilhação. Ela rosnou, a voz tremendo. Meu advogado vai esmagar ela. Brandon agarrou o braço dela. Senta, Vic, você tá piorando. Ela se soltou. Você acha que eu vou deixar aquela ninguém destruir nosso nome? Todos os olhos se viraram para eles. A sala, antes cheia de conversas educadas, agora murmurava com julgamento sussurrado. Sloan tomou o champanhe devagar, sorrindo. Parabéns, Victoria. Você oficialmente virou a manchete da noite. Do outro lado do salão, Maya discretamente entregou um pendrive para Ethan. Cópia completa das filmagens de segurança do Plaza. Evidência de agressão pública, só por garantia. Ethan enfiou no bolso. Deixa ela cavar a própria cova.
De volta à mesa, Victoria finalmente sentou, tremendo. Eles não vão vencer. A gente tem dinheiro, advogados, poder. Brandon olhou para ela, os olhos vazios. Nada disso ajuda quando a verdade tá em vídeo. Quando a sobremesa chegou, creme brulee intocado brilhando sob a luz de velas, o burburinho da conversa voltou, mas agora todo mundo estava sussurrando sobre eles, sobre os Hale. Do lado de fora, o ar da noite estava frio e cortante. Maya e Ethan saíram pela entrada lateral do plaza, evitando os repórteres agrupados na frente. Maya exalou, finalmente sorrindo, uma cena pública. É tudo que precisa para transformar simpatia em indignação. Ethan olhou para cima, pro letreiro brilhante do Plaza Hotel, símbolo de riqueza e arrogância. Eles quiseram jogar isso em público. Agora o público vai assistir eles caírem. Lá dentro, a mão de Victoria tremeu enquanto ela servia mais uma taça de champanhe. O reflexo dela no cristal estava distorcido, poderoso mas frágil. Pela primeira vez, ela sentiu algo que não sentia há anos, medo. Porque aquele envelope no Plaza não era só papel. Era a primeira rachadura no espelho que sempre escondeu os pecados dela. Sabe aquela história de que quem planta vento colhe tempestade? Pois é. Os Hale estavam prestes a descobrir que tempestade é pouco. O que vinha era um furacão. Os corredores de mármore do Tribunal de Nova York pareciam mais frios que o vento de dezembro lá fora. Repórteres se alinhavam nos degraus, câmeras piscando enquanto Maya Brooks guiava Lily cuidadosamente, uma mão no ombro dela. Lily usava um vestido azul marinho simples, a barriga visível sob um casaco macio. Ela parecia frágil, mas os olhos contavam outra história. Eram firmes, sem piscar. Ethan Ward seguia atrás com Tom Carter. Os dois homens em silêncio, protetores. Mantenha a cabeça erguida, Tom sussurrou para a filha. Eles não podem te quebrar se você não deixar eles verem medo. Lá dentro, o tribunal fervia com um caos silencioso. Advogados mexiam em papéis, jornalistas sussurravam nos telefones, e o time jurídico da família Hale, 5 advogados de terno impecável, ocupava a mesa de defesa. Brandon sentava no centro, a postura tensa, olhos baixos. Ao lado dele, Victoria sussurrava furiosamente pro advogado principal. Sloan Reed sentou atrás deles, óculos escuros escondendo olhos inchados. Quando Lily entrou, a sala ficou em silêncio. A juíza, uma mulher firme nos 50 anos chamada Juíza Ramírez, olhou o dossiê. Caso 4278, Carter contra Hale. Pedido de medida protetiva e acusação de agressão. Todas as partes estão presentes? Sim, meritíssima, Maya respondeu, a voz calma e imponente. O advogado de defesa, um homem alto chamado Daniel Price, levantou. Meritíssima, minhas clientes, Victoria Hale e Sloan Reed, afirmam que foi um acidente infeliz. As emoções estavam alteradas, mas não houve intenção de causar dano. Maya se levantou suavemente, intenção ou não, a lei não desculpa violência contra uma gestante. Ela colocou uma pasta na mesa, deslizando cópias para a juíza. Aqui está a declaração juramentada da enfermeira Helena Park, o boletim policial e o prontuário médico do hospital confirmando hematomas consistentes com um chute. O queixo de Victoria se apertou. Brandon se inclinou, sussurrando algo pro advogado. A juíza Ramírez ajustou os óculos. Temos evidência em vídeo. Maya acenou. Sim, meritíssima. Imagens do corredor do hospital Lenox Hill. Marcadas com data e hora às 20h42, preservadas por ordem judicial. Suspiros ondularam pelo tribunal. Até o advogado de Brandon pareceu pego de surpresa. Victoria sussurrou com raiva. Você disse que as imagens tinham sumido. O rosto de Brandon ficou pálido. Eu te disse que estavam bloqueadas pela polícia. Chega, a juíza interrompeu com firmeza. Reproduzam as imagens. Um projetor ganhou vida. Na tela, o vídeo silencioso em preto e branco mostrava o corredor. Lily em pé, segurando o estômago. Então vieram Victoria e Sloan. Vozes ilegíveis, mas gestos inconfundíveis. O empurrão, o tropeço, o chute, a queda de Lily. Mesmo sem som, a violência falava mais alto que palavras. Murmúrios encheram a sala. O advogado de Victoria congelou. Brandon parecia querer desaparecer. A juíza exalou devagar, os olhos fixos em Victoria. Senta Hale, gostaria de explicar isso? Victoria engoliu seco, a voz tremendo. Ela tropeçou. Eu tava tentando ajudar ela a levantar. O tom da juíza ficou gelado, chutando ela. Risadas discretas vieram da plateia antes do oficial mandar. Ordem. Maya não comemorou. Não precisava. Ela simplesmente disse, meritíssima, as imagens são autoexplicativas.
Solicitamos medida protetiva completa e permissão para dar prosseguimento às acusações criminais de agressão. A juíza concordou. Pedido deferido, com efeito imediato. Sereta Hale e Sereta Reid estão proibidas de contatar ou se aproximar da Seara Carter de qualquer forma. Sr. Hale, ela se virou para Brandon. O senhor está listado como testemunha e possível cúmplice. Sugiro que coopere plenamente. Brandon parecia um homem preso entre dois mundos, lealdade e culpa o despedaçando. Quando o martelo bateu, repórteres correram para as portas, prontos para enviar manchetes voando. Lá fora, o ar frio bateu no rosto de Lily como um batismo. Câmeras piscaram. Perguntas voaram. Mas pela primeira vez, ela não se escondeu. Ela os encarou de frente, em pé ao lado de Maya e Ethan. Sarah Carter. Um repórter gritou. Como você se sente depois de ver o vídeo? Lily pausou, a voz firme. Eu sinto que a verdade importa mais que dinheiro. Tom sorriu orgulhoso ao lado dela. Ethan olhou para ela, admirando a coragem por trás daquele tom calmo. Do outro lado da rua, da janela com vidro fumê de uma Mercedes classe S, Victoria assistiu tudo. As mãos dela tremiam em volta de uma taça de champanhe que ela não tinha tocado. Ela tinha passado a vida inteira acreditando que era intocável. Mas aquela ilusão tinha acabado de se estilhaçar sob as luzes do tribunal. E enquanto as manchetes atingiam cada tela em Nova York, uma verdade se espalhou mais rápido do que dinheiro conseguiria conter. Até os poderosos sangrão quando a verdade corta fundo. Agora, vamos falar sério por um minuto. Você já viu gente rica achando que pode comprar até a consciência? Pois é. Mas tem uma coisa que dinheiro nunca vai conseguir comprar, a dignidade de quem decide não se calar mais. E Lily? Ela tinha acabado de provar isso pro mundo inteiro. O penthouse Hale na Park Avenue nunca tinha sido tão silencioso. Normalmente, aquelas paredes vibravam com o zumbido da equipe, o som suave de música clássica e o aroma fraco de orquídeas importadas. Mas naquela noite, estava morto, parado, tipo a calmaria antes de uma explosão. Brandon Hale sentou na longa mesa de jantar de mármore, o bife intocado esfriando no prato. Ele afrouxou a gravata e encarou as manchetes brilhando no iPhone dele. Família Hale enfrenta acusações criminais. Victoria Hale sob fogo após imagens chocantes do tribunal. Outra notificação piscou. Ações despencam 12% da noite pro dia. Ele desligou a tela, esfregando as têmporas. A gente tá perdendo tudo. Do outro lado da sala, Victoria estava parada na janela, uma taça de vinho tremendo na mão dela. Não, ela disse com firmeza. A gente não tá perdendo. A gente tá retomando o controle. Brandon riu com amargura. Controle? Você acabou de ser proibida de contatar minha esposa. Você tá sendo chamada de agressora nos Trending Topics. Não sobrou controle nenhum. Victoria se virou devagar, o rosto pálido mas furioso. Você acha que eu tenho medo de opinião pública? Eu já reconstruí a imagem dessa família antes. Vou fazer de novo. Sloan Reid entrou da varanda, o vestido prateado trocado por um moletom casual. Mesmo no desconforto, ela era deslumbrante, mas a confiança tinha rachado. Você não consegue consertar isso, Victoria. Todo mundo viu o vídeo. Acabou. Victoria fuzilou ela. Você nem deveria estar falando comigo. Você é tão culpada quanto eu. Sloan cruzou os braços. Pelo menos eu não tentei deletar evidência. Não me arrasta pro buraco junto com você. Brandon bateu a mão na mesa. Chega. Vocês duas estão agindo que nem criança enquanto nossa empresa sangra. A expressão de Victoria mudou. Então age como homem, Brandon. Levanta e conserta. Ele encarou ela em descrença. Consertar o quê? Minha esposa quase perdeu nosso bebê por sua causa. Você destruiu tudo. Por um momento, o silêncio engoliu a sala. Então, baixinho, Victoria disse. Ela nunca foi uma de nós. Brandon congelou. Você chutou ela porque ela não nasceu rica. A voz de Victoria vacilou mas não suavizou. Você se casou com uma mulher abaixo do seu nível. Eu te avisei que ela ia te arruinar. Sloan sorriu levemente. Bom, essa profecia se cumpriu, só que não do jeito que você planejou. Os olhos de Victoria brilharam. Fecha essa boca. Sloan inclinou a cabeça. Ou o quê? Você vai me chutar também. A tensão estourou que nem vidro. Victoria jogou a taça de vinho contra a parede, o líquido vermelho espirrando numa pintura que valia mais que a maioria das casas. Brandon empurrou a cadeira para trás, enojado. Você é louca. A voz de Victoria rachou. Eu tô salvando essa família, Brandon. Salvando? Tudo que nosso pai construiu, você queimou com arrogância. Ele pegou o casaco da cadeira, enfiou as chaves da Mercedes no bolso e começou a ir em direção à porta. Pra onde você vai? Victoria gritou.
Encarar o que sobrou da minha vida, ele disse com amargura, talvez fazer algo certo pela primeira vez. Sloan seguiu até o elevador. Brandon, espera. Ele parou, mas não virou. Não. Você já fez o suficiente. Quando as portas do elevador fecharam, Sloan ficou ali olhando para o próprio reflexo. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de um número bloqueado. Testemunhe e a gente reduz sua sentença. A garganta dela apertou. Pela primeira vez, ela percebeu que a única pessoa que podia salvá-la agora era aquela que ela tinha ajudado a destruir. Lá dentro do penthouse, Victoria ficou sozinha no meio da bagunça, o vidro quebrado, o vinho derramado, o brilho fraco do skyline. Ela pegou a pulseira Cartier do chão e encarou ela. O reflexo dela estava fraturado na superfície. Lá fora, Manhattan brilhava com frieza, indiferente à queda dela. Enquanto isso, no centro da cidade, Maya sentou no escritório pequeno dela com Ethan, revisando os próximos passos legais. Eles vão quebrar em breve, Maya disse. Pressão sempre faz os poderosos implodirem. Ethan concordou, rolando o laptop, e quando isso acontecer, Lily não vai só vencer no tribunal. Ela vai recuperar o nome dela. Naquele mesmo momento, no quarto do hospital, Lily segurou a barriga, sussurrando para si mesma. Ele tá perdendo tudo, mas eu finalmente tô ganhando algo de volta. Paz. E enquanto o Império Reu começava a apodrecer por dentro, Lily Carter, a mulher que tentaram esmagar, estava silenciosamente reconstruindo o mundo dela, tijolo por tijolo honesto. Sabe aquela frase, o que vai, volta? Pois é. Às vezes demora, mas sempre volta. E quando volta, vem com juros. Flocos de neve dançavam pelo ar quando a luz da manhã se espalhou pelos degraus do tribunal. A segunda audiência de Carter versus Hale estava marcada para as 9 horas, e todos os veículos de notícia de Nova York tinham se reunido para assistir. Repórteres se amontoavam em casacos, microfones prontos. A família Hale, antes invencível, tinha virado escândalo de primeira página, e o mundo estava faminto por mais. Lá dentro, o tribunal fervia de tensão. Maya Brooks sentou ao lado de Lily, folheando uma pilha de arquivos com precisão calma. Lembra? Ela sussurrou. Hoje não é sobre vingança. É sobre verdade. Fica composta, não importa o que eles digam. Lily acenou, as mãos entrelaçadas sobre a barriga. A gravidez estava entrando no 8º mês, e embora ela parecesse delicada, havia uma força nova nos olhos dela. O pai, Tom, sentou atrás dela usando a jaqueta velha de bombeiro, lembrança silenciosa de que coragem corre no sangue deles. As portas do tribunal se abriram. Brandon Hale entrou primeiro, parecendo mais magro, mais velho, a confiança habitual substituída por pânico silencioso. Atrás dele veio Victoria, vestida de preto, o queixo levantado em desafio, e Sloan, pálida e tremendo, os olhos escondidos atrás de óculos escuros. O ar ficou pesado enquanto os três ocupavam seus lugares na mesa de defesa. A juíza Ramírez entrou momentos depois, o martelo batendo uma vez. A sessão está aberta. A primeira testemunha chamada foi a enfermeira Helena Park. Ela caminhou até o banco, de costas eretas, o crachá de identificação ainda preso no scrub. Maya se aproximou com um sorriso tranquilizador. Sirta Park, pode descrever o que viu na noite do incidente? Helena respirou fundo. Eu estava trabalhando na recepção. Ouvi gritos. Quando levantei a cabeça, vi a Sra. Carter perto da parede. A Sra. Victoria Hale e a Sra. Sloan Reed estavam perto dela. Ela hesitou, olhando para Victoria. Aí eu vi o pé da Sra. Hale conectar com a perna da Sra. Carter. Ela caiu forte. Uma onda de suspiros se espalhou pelo tribunal. Victoria cerrou os punhos embaixo da mesa, as unhas cavando nas palmas. Maya acenou gentilmente. Obrigada, Sra. Park. Houve alguma tentativa de ajudar a Sra. Carter depois que ela caiu. Helena balançou a cabeça. Não. O pai dela chegou momentos depois e ligou pro 911. As outras foram embora. Foram embora, Maya repetiu. Sim. Elas saíram andando enquanto a segurava no chão. Aquele silêncio pesou forte em todo mundo na sala. Até Brandon abaixou a cabeça, a vergonha piscando no rosto dele. Maya se virou para a juíza. Meritíssima, gostaria de apresentar o registro de incidente do hospital e o relatório assinado da enfermeira como evidência adicional. Aceito, a juíza Ramírez disse com firmeza. Quando foi a vez da defesa, o advogado de Victoria se levantou. A Sra. Hale agiu num momento de confusão. Ela tinha a intenção de ajudar a Sra. Carter, não machucá-la. Maya sorriu levemente. Então por que foram embora depois? O advogado vacilou. Tava caótico. Não tão caótico a ponto de esquecer a humanidade básica,
Maia interrompeu, o tom de aço. A galeria murmurou em aprovação. Então a juíza se virou para Sloan. Senhorita Reed, a senhora também estava presente. Deseja testemunhar? Sloan hesitou. O advogado dela se inclinou, sussurrando com urgência, mas as mãos de Sloan tremiam. Finalmente, ela se levantou. Sim, meritíssima, sim, eu quero. Brandon e Victoria se viraram para ela, horrorizados. A voz de Sloan tremeu. Eu não posso mais mentir. Eu vi. Victoria chutou ela. Brandon não estava lá. Ele chegou depois. Victoria bateu a mão na mesa. Sua víbora. Ordem. A juíza bateu o martelo. Os olhos de Sloan se encheram de lágrimas. Me desculpa. Eu deveria ter impedido. Eu achei que ia passar, mas não passou. Isso me assombrou toda a noite. O tribunal explodiu em murmúrios. Maia olhou para Lily, cujos olhos estavam arregalados, atônitos. A juíza se inclinou para frente, o tom grave. Isso muda tudo. O tribunal vai revisar esse depoimento e considerar acusações adicionais por obstrução de justiça. O rosto de Victoria ficou cinza. Ela desabou na cadeira, o império dela desmoronando uma verdade de cada vez. Lá fora, quando a sessão foi suspensa, repórteres invadiram a saída. Maia protegeu Lily enquanto flashes iluminavam os degraus. Tom ficou perto, o braço firme em volta da filha. Ethan as encontrou no carro, os olhos ferozes. Você acabou de ganhar o dia. Lily. Ela sorriu levemente. Ainda não é a guerra. Ethan concordou. Não, mas é aqui que a maré vira. Do outro lado da rua, Brandon ficou observando, o rosto pressionado contra a janela com vidro fumê de uma Mercedes preta. Pela primeira vez, ele não estava bravo. Ele estava quebrado. E dentro daquele tribunal, a primeira rachadura na dinastia Hale virou uma fratura profunda demais para jamais consertar. Cara, tem hora que a gente percebe que mentir só funciona até o dia que alguém resolve contar a verdade. E quando isso acontece, pronto, o castelo de cartas desaba. A neve cobriu a cidade naquela noite, cobrindo Manhattan num silêncio tranquilo que parecia quase enganoso. Mas dentro do pequeno escritório de Maya Brooks no centro da cidade, a atmosfera estava elétrica. Pilhas de arquivos, blocos de anotações e copos meio vazios do Starbucks lotavam a mesa. O ar zumbia com revelação. Lily sentou ao lado de Maya, envolta num casaco bege macio, as mãos descansando protetoramente sobre a barriga. Ela parecia cansada mas calma, os olhos seguindo cada página que Maya virava. Tom sentou no sofá, a jaqueta de bombeiro dobrada com capricho no colo dele. Do outro lado deles, Ethan Ward se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos, tensão em cada linha da postura dele. Tá bom, Maya começou, batendo num documento espalhado na mesa. É aqui que fica interessante. Seu acordo pré-nupcial. Lily franziu a testa. Eu lembro de assinar aquilo antes do casamento. Brandon disse que era só para proteger os bens da empresa. Maya concordou. Foi isso que ele te disse. Mas o que ele não esperava era que também protege você. Ethan levantou a sobrancelha. Como assim? Maya sorriu levemente, virando para uma seção destacada. Cláusula 12b. No caso de infidelidade comprovada ou má conduta doméstica, o cônjuge não infrator deve reter propriedade exclusiva de todos os bens conjugais compartilhados, bem como acesso às alocações do fundo fiduciário Hale designadas para bem-estar familiar. Em termos simples, se Brandon te trai ou te machuca, você fica com tudo. Lily piscou, atônita. Ele colocou isso sozinho? Maya explicou. O advogado dele colocou, provavelmente para parecer generoso, nunca pensando que você precisaria. Eles subestimaram você. Tom sorriu pela primeira vez em dias. Acho que as palavras chiques deles finalmente se viraram contra eles, né? Maya virou outra página. Fica melhor. Brandon e Sloan trocaram mensagens durante o período em que você já estava grávida. Essas mensagens provam infidelidade e intenção de ocultar. Eu fiz uma intimação dos registros telefônicos ontem. Chegaram hoje de manhã. Ela deslizou um log de texto impresso. Ethan se inclinou para ler. Uma mensagem de Brandon para Sloan se destacava em negrito. Não se preocupa, Lily não vai descobrir. Depois que o bebê nascer, eu resolvo do meu jeito. Lily cobriu a boca. Ele disse isso enquanto eu estava esperando o filho dele. A voz dela rachou. Tom alcançou a mão dela, apertando gentilmente. Maya suavizou o tom. Eu sei que dói, mas essa mensagem nos dá alavancagem financeira e legal. Você não tem só a superioridade moral agora. Você tem a lei. Ethan exalou devagar, os olhos queimando com raiva silenciosa. Ele merece perder tudo. Maya concordou. E vai, mas a gente faz isso pelo livro. Primeiro, congelamos os bens conjuntos dele.
Depois, pedimos para auditar as transferências do fundo fiduciário da Hale Industries para a Sloan. Só isso já pode ser considerado apropriação indébita. Lily balançou a cabeça devagar. Esse tempo todo, eu achei que era fraca. Mas é ele quem construiu tudo em mentiras. Você só precisava de alguém para te lembrar da sua força, Maya disse gentilmente. A porta tocou. Um estagiário entrou com um envelope marrom. Entrega do tribunal, Serrita Brooks. Maya abriu e leu a primeira página. Os olhos dela se arregalaram. É oficial. A juíza acabou de aprovar a ordem preliminar de congelamento nas contas conjuntas da Hale. Eles não podem tocar num centavo sem aprovação do tribunal. Tom deu um assobio baixo. Bom, que karma é esse? Ethan sorriu levemente, olhando para Lily. Esse é o começo da sua liberdade. Mas a mente de Lily estava em outro lugar. E a empresa, se as contas deles forem congeladas? Maya encontrou os olhos dela. O conselho vai entrar em pânico. Os investidores vão virar. O império de Brandon vai começar a desmoronar de dentro. Lily recostou, sentindo a primeira onda de justiça lavar por ela. Por meses, ela tinha se sentido impotente, sem voz. Mas agora a maré tinha virado. Lá fora, a neve continuava a cair, suave e implacável, cobrindo a cidade que uma vez olhou para ela com desprezo. Maya fechou a pasta com um estalo decisivo. Amanhã a gente registra a separação e divisão de bens sob a cláusula do pré-nupcial. Até o fim do mês, os Hale não vão só estar quebrados. Eles vão estar expostos. Ethan levantou, aboando o casaco. Eu cuido da imprensa. Você cuida da papelada. Lily sorriu levemente. E eu cuido de ser forte. Enquanto as luzes de Manhattan cintilavam contra a neve, Lily percebeu algo poderoso. Às vezes a justiça não ruge. Às vezes ela sussurra através do som de papéis sendo assinados. E naquele escritório pequeno, cercada por pessoas que acreditavam nela, Lily Carter finalmente entendeu. Ela não era mais a vítima. Ela era a sobrevivente. E sobreviventes sempre encontram um jeito de vencer. Olha, deixa eu te contar um bagulho. Quando você passa a vida inteira achando que tá no controle, esquece que existe uma coisa chamada consequência, e consequência, ela não tem pressa. Mas quando chega, chega com tudo. A Torre Hale dominava o centro de Manhattan como um monumento à arrogância. Dentro do último andar, Victoria Hale sentou na mesa de vidro dela, os olhos injetados de sangue, o cabelo puxado para trás com força. A rainha outrora inabalável das finanças de Manhattan agora parecia acuada. As cortinas estavam fechadas, a cidade escondida atrás de uma tempestade de manchetes piscando no tablet dela, contas da Hale congeladas, garras do pré-nupcial expostas. Do outro lado da sala, Brandon andava de um lado para o outro que nem animal engaiolado, a gravata desfeita, o celular agarrado na mão. O conselho tá em pânico. Eles acham que eu vazei alguma coisa. As ações caíram mais 8% hoje de manhã. Victoria não levantou o olhar. Você vazou alguma coisa. Sua estupidez. Brandon parou de andar. Não começa. Ela bateu o tablet e fuzilou ele. Eu te avisei para não casar com ela. Te disse que ela ia achar um jeito de destruir a gente. Mas você estava ocupado demais bancando o marido bonzinho. Brandon esfregou o rosto. Você que chutou ela, Victoria, não eu. Você nos arrastou nessa bagunça. A voz dela subiu, tremendo de raiva. Não se atreve a me culpar. Você estava traindo ela enquanto ela esperava seu filho. Isso que tornou tudo possível. Você entregou a arma para ela. A sala ficou em silêncio exceto pelo tic-tac do relógio Cartier na parede. Lá fora, um trovão roncou. Brandon jogou o celular no sofá. Ainda dá para consertar. Tem que ter um jeito de fazer aquelas imagens sumirem. Victoria congelou. Você tá falando sério? Ele concordou. Conheço alguém do nosso departamento de TI, Ryan Kim. Ele cuida dos nossos servidores de dados. Se a gente conseguir entrar no arquivo digital do hospital, podemos deletar todo o rastro do arquivo original. Victoria levantou devagar, o brilho da velha impiedade dela voltando. E como você planeja convencer ele? Brandon pegou a carteira, puxou um cartão AMX preto e jogou na mesa. Dinheiro. Do mesmo jeito que sempre fazemos as coisas sumirem. Por um momento, Victoria hesitou, mas ganância e desespero venceram. Faz hoje à noite antes daquela advogada Maya registrar mais alguma coisa. Horas depois, a tempestade atingiu. A chuva martelava a cidade enquanto Brandon parava num prédio de escritórios sem graça em Chelsea. Ryan, um técnico jovem e nervoso, encontrou ele na sala de servidores mal iluminada. Eu não deveria estar fazendo isso, Ryan murmurou, olhando por cima do ombro. Adulterar evidência preservada pela polícia, isso é cadeia.
Brandon deslizou um envelope pela mesa, grosso de dinheiro. Você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Ryan encarou, então suspirou. Me dá o número do caso. Enquanto Brandon entregava o arquivo, Ryan fez login no banco de dados seguro. Linhas de código fluíram pela tela. Quase lá. Só preciso anular o bloqueio do tribunal. De repente, a tela congelou. Um alerta vermelho piscou. Acesso não autorizado detectado. Bloqueio do sistema. O pulso de Brandon disparou. O que aconteceu? Ryan ficou pálido. Alguém está monitorando o arquivo. Eles configuraram um rastreador ao vivo. Qualquer adulteração é reportada diretamente pro promotor. O celular de Brandon vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido iluminou a tela dele. Boa tentativa. Integridade da evidência confirmada. Maya. O pânico rasgou por ele. Desliga. Deleta o log. Já é tarde demais, Ryan disse, a voz tremendo. Eles vão rastrear isso até você. Brandon tropeçou para trás, o coração martelando. Você não entende. Se essas imagens ficarem, a gente tá acabado. Ryan empurrou o envelope de volta. Então você tá acabado. Brandon fugiu para a chuva, o casaco encharcado, os faróis refletindo no asfalto molhado. Ele agarrou o volante, o mundo girando fora de controle. Cada mentira, cada traição agora gravada para sempre. De volta no penthouse dela, Victoria esperou a ligação dele. Quando o telefone finalmente tocou, ela agarrou. E aí? A voz de Brandon rachou. Eles pegaram a gente. A respiração dela travou. Como assim? Pegaram? Eles sabiam. Eles estavam vigiando o sistema. Acabou, Vic. A gente tá fudido. Pela primeira vez, a confiança de Victoria se estilhaçou completamente. Ela afundou na cadeira, encarando as luzes da cidade através de faixas de chuva. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maya assistiu o monitor dela piscar verde. Confirmação de que a evidência permaneceu intacta. Ela sorriu levemente. Eu sabia que eles iam tentar. Ethan olhou. Você armou uma cilada? Sempre armo? Ela disse. Gente como os Hill não consegue resistir a cavar a própria cova. Naquele mesmo momento, Lily sentou perto da janela do apartamento, um cobertor quente em volta dos ombros. O cobertor de bebê da Tiffany dobrado com capricho ao lado dela. Ela não sabia da tentativa fracassada de Brandon. Ainda não. Mas de alguma forma ela sentiu um peso sair. Lá fora, a tempestade começou a se acalmar. Porque toda vez que os culpados tentam apagar a verdade só queima mais forte. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme. Pois é. Mas quem deve? Ah, esses vivem com medo eterno. E o medo, ele te faz cometer cada vez mais erros. Amanhã amanheceu cinza sobre Manhattan, nuvens pesadas sufocando o skyline. A Torre Hale, antes símbolo de poder e perfeição, agora parecia um túmulo. Paredes de vidro refletiam as manchetes estampadas em cada tela da cidade. Família Hale enfrenta investigação criminal. Insider confirma tentativa de destruir evidência. O escritório de Brandon era caos. O som de telefones tocando e assistentes chorando ecoava pelo corredor de mármore. Caixas de arquivos triturados se empilhavam contra a parede. O logotipo da empresa, letras prateadas brilhantes soletram.